Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, falando com relação a frações, nós vamos ver agora alguns tipos de frações, ok? Então, dando continuidade, vamos dar uma olhada no primeiro tipo de fração, que é a fração própria, tá? É aquela em que o numerador é menor que o denominador, tá? Alex, mas o que significa numerador e o que significa denominador para eu poder compreender quem é maior ou quem é menor? Pessoal, voltando aqui, ó, para esse exemplo aqui, ó, nós temos o exemplo de 1/4, tá? Ou seja, o todo foi dividido em 4 partes iguais, certo? E desses 4 partes iguais que foram divididas, o que me interessa é apenas uma dessas 4 partes, ok? Isso é uma divisão também, tá, pessoal? Uma divisão de 1/4 corresponde também a esse valor que eu quero, nesse caso da divisão, dividir esse todo por 4 e me interessar apenas uma parte dessas 4 partes divididas. Então, toda vez que eu me referir a numerador e denominador, pessoal, eu vou olhar para a minha fração aqui, ó. Nesse caso aqui, o 1, o número de cima, ele sempre é um numerador, tá? Ele é sempre um numerador. E a parte de baixo é o denominador, tá? É o denominador. Então, toda vez, ó, então nesse caso o 1 é o numerador e o número de baixo é o denominador, ok? Então, sempre vai ser dessa forma. Então, a fração, quando ela é própria, ela sempre aparece com um numerador menor que o denominador. Nesse caso, 1 é menor do que 4, então essa fração é uma fração própria. Um exemplo bem claro aí está sendo representado por essa figura geométrica aí, ó, onde o todo, né, esse círculo foi dividido em 4 partes iguais, e o que me interessa dessas 4 partes iguais é apenas uma parte, ok? Agora nós temos também a fração imprópria. A fração imprópria, pessoal, é aquela em que o numerador é maior ou igual ao denominador, ok? Então, nesse caso aí, pessoal, nós temos a fração imprópria, mais uma vez, ó, sendo bem representada aqui, eu tenho 9/4. Então, nesse caso, nós temos aqui o numerador, né? Está sendo bem maior ou igual ao denominador, que nesse caso é o 4. Eu vou mostrar agora só para vocês um exemplo em forma de figura, o que é uma fração imprópria. Então aí está um exemplo bem claro, onde eu tenho 9 quadradinhos que me interessa, sendo que desses 9 aqui, ó, eu tenho 2 partes que são ao todo, ou seja, eu peguei 2 inteiros e peguei uma parte ainda de outro inteiro, só que nesse caso aqui, ó, todos estão divididos por 4, tá bom? Eu peguei 2 inteiros aqui, ó, completo, eu tenho 4 quadradinhos aqui, 4 aqui, e ainda peguei um desse quadradinho aqui. Então, nesse caso, ela é considerada uma fração imprópria, ok? Nós temos também a fração aparente. A fração aparente, pessoal, é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, nesse caso aí, a fração aparente, além de ser uma fração imprópria, ela é uma fração cujo numerador é múltiplo do denominador. Então, nesse caso aí, 4 é múltiplo de 2, ok? Então, uma representação bem clara aí seria esses 2 círculos que foram divididos em 2 partes iguais, tá? Em 2 partes iguais, e eu peguei as 4 partes todas desses 2 círculos. Então, ela é representada uma fração aparente, ok? Vamos dando continuidade aqui com relação aos tipos de frações. Nós temos as frações homogêneas, que são frações que possuem denominadores iguais. Então, toda vez que eu me referir a frações homogêneas, eu vou olhar para o número de baixo. Percebe-se que aí eu tenho 5/8 e 3/8, e essas duas frações, elas possuem o mesmo denominador, tá? Então, nesse caso aí, elas são frações homogêneas.
ok? Uma representação bem clara que o todo foi dividido em 8 partes, tá? Mas a diferença é que nessa parte aqui, ó, nesse aqui, o que me interessa, nesse caso aqui, são 5 partes de 8, e nesse aqui são apenas 3 de 8, ok? E o que são frações heterogêneas? São frações que possuem denominadores diferentes. Então, frações homogêneas possuem denominadores iguais, frações heterogêneas possuem denominadores diferentes. Nós temos aí claramente essa representação, onde mostra, nesse caso aqui, que são frações totalmente diferentes uma da outra, tá? Apesar dos numeradores serem iguais, pode ocorrer dos numeradores serem iguais, mas temos, nesse caso aqui, o que determina ser basicamente as frações da mesma parte, né, seria o denominador, ok? Então agora nós vamos fazer algumas comparações entre frações. Então, com numeradores diferentes e denominadores iguais. O que eu quero, pessoal, nesse caso aqui? O que eu quero é saber qual fração é maior que a outra, tá? Então, eu tenho 3 sétimos e 5 sétimos. Eu preciso saber qual fração, nesse caso, ela é maior do que a outra. Então, nós temos aí, nesse caso, quando eu tenho numeradores diferentes e denominadores iguais, a maior será que tiver o maior numerador. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 5 sobre 7 é maior do que 5 sobre 7 é maior do que 3 sobre 7. Como ele já deixa bem claro aqui, ó, numeradores diferentes e denominadores iguais. Nesse caso, eu tenho os denominadores iguais e os numeradores diferentes. A maior fração será aquela que possui o maior numerador. Então, nesse caso, 5 sobre 7. Outro caso, pessoal, com numeradores iguais e denominadores diferentes. Já é um pouquinho mais complicado de se entender, mas vamos lá. O maior será aquele que tiver o menor denominador. Então, quando eu tenho frações que possuem os mesmos numeradores, o que eu vou olhar é para o denominador. Aquele que tiver o maior, o que tiver o menor denominador será, nesse caso, a fração maior. Então, nesse caso, 6 sobre 5 é maior do que 6 sobre 7, ok? Com numeradores e denominadores diferentes. Então, nesse caso aí, pessoal, eu tenho uma situação um pouco mais complicada, né? Porque nesse caso eu tenho numeradores e denominadores diferentes. E como é que eu vou saber para poder encontrar qual fração, nesse caso, é maior que a outra? Então, reduz-se a fração ao mesmo denominador. Eu preciso fazer uma manipulação para poder chegar ao resultado e descobrir qual fração é maior, 2/3 ou 3/5, tá? Então, vamos para aqui para o papel para ficar melhor para vocês. Bom, meninos e meninas, como eu já tinha resolvido dentro de sala de aula, fazendo comparações entre números, agora nós estamos fazendo essa comparação. Não deixa de ser número, mas é uma comparação entre frações, ok? Então, como é que eu sei qual fração é maior ou menor? Existem 2 modos para eu poder resolver esse tipo de questão, ok? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um tipo que é bem mais fácil de lidar para vocês poderem compreender. Como eu tenho denominadores diferentes e numeradores também diferentes, eu preciso, nesse caso, transformar os denominadores na mesma... deixar os denominadores digamos que iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação.
Nesse caso, eu vou utilizar o método da borboleta, ok? Então, para eu fazer isso, prestem bastante atenção. Eu vou colocar 2 traços aqui, ok? E vou fazer a seguinte operação primeiro para deixar os denominadores iguais. Eu vou multiplicar o 3 por 5. 3 vezes 5 dá 15. E vou colocar o 15 abaixo dos 2 traços, ok? Ou seja, eu acabei de deixar os meus denominadores iguais, tá? Multiplicando um pelo outro. Agora eu vou fazer essa multiplicação cruzada aqui, ó. Primeiro essa multiplicação cruzada. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá igual a 10. Alex, onde é que eu coloco esse resultado? Eu vou colocar aqui em cima, ok? Vou colocar esse resultado aqui em cima. Eu vou colocar esse resultado aqui em cima. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar agora nesse sentido aqui, ó, ok? 3 vezes 3 dá 9. Resultado aqui em cima. Pessoal, eu acabei de transformar em uma fração cujo eu tenho os numeradores iguais, os denominadores iguais e os denominadores diferentes. Resposta: quando eu tenho denominadores iguais e numeradores diferentes, eu olho para qual foi o maior denominador. Então, nesse caso, 10 é maior do que 9. Então, nesse caso, a fração 10 sobre 15 é maior do que 9 sobre 15. Ok? Pessoal, eu estou falando 10 sobre 15, 9 sobre 15. Vou passar uma videoaula ainda com relação à nomenclatura de frações, tá bom? Para vocês, para ficar bem mais fácil, certo? Então, vamos resolver alguns problemas para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo e assim poder resolver mais situações e finalizar o conteúdo, ok? Bem, pessoal, nós temos essa questão aí, ela é bastante interessante para que vocês possam compreender um pouco também com relação à fração, mas aí ele dá 2 exemplos, né? Dá 2 situações. Então, nesse caso aqui, ele diz, observa cada um dos desenhos seguintes, onde estão sentados à mesa alguns amigos. Para cada situação em que a mesa coube mais pizza a cada menino, justifique a sua resposta. Então vamos olhar aqui bem claramente cada desenho, né? Ele diz o seguinte, ele diz que quer saber qual é a mesa que coube mais pizza para cada menino, né? Então vamos para também a questão de justificar a resposta, né? Então vamos olhar primeiro para o desenho 1, né? No quesito A. Se nós formos, como a pizza aqui já está dividida em 3 partes, ó, né? Eu quero saber qual pizza coube mais para cada menino. Se vocês perceberem, nessa mesa aqui existe 2 meninos, tá? Tem 2 meninos e tem uma menina aqui também. Como a pizza já foi dividida aqui, ó, em 3 partes, ó, cada menino e menina vai comer uma dessas partes. Então, nesse caso aqui, né, eles vão ter 1/3 de cada pizza. Nesse caso aqui, eu tenho um menino e uma menina, onde a pizza foi dividida ao meio. Então, nesse caso aqui, obviamente, você já consegue perceber que essa mesa aqui, o menino vai comer bem mais do que nessa primeira mesa aqui, né? Voltando agora aqui para a segunda situação, nós temos nessa primeira mesa aqui 2 meninas e 2 meninos. E temos 2 pizzas que foram divididas em 4 partes iguais. Como eu tenho 4 meninos, 4 pessoas, 2 meninas e 2 meninos, cada um vai comer 2 fatias de pizza. E se vocês perceberem, ó, essas 2 fatias de pizza aqui, ó, correspondem a 1/2 dessa pizza aqui. Então, cada menino vai comer 1/2 da pizza, ok? Nessa daqui eu tenho 4 pessoas, ó, 2 meninas e 2 meninos, só que eu tenho apenas uma pizza e uma pizza dividida em 4 partes iguais. Então, dá para ver perfeitamente que os meninos dessa mesa aqui, né, os 2 meninos aqui vão comer bem mais pizza do que nessa segunda mesa,
ok? Então nós temos aí uma questão bastante interessante, que é da VUNESP, São Paulo, de 1994, que diz: duas empreiteiras farão juntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma estrada, ou seja, cada uma partindo de um ponto da estrada. Cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar a estrada e a outra pavimentar 81 quilômetros restantes, bem, pessoal, nós temos essa questão que de duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma das estradas, cada uma trabalhando a partir de uma estrada. Cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é de... Então, nesse caso, eu preciso saber qual é o comprimento total dessa estrada. Então, ele já deu informações suficientes para que nós podemos resolver essa questão. Bem, pessoal, trazendo aí a questão que foi apresentada para vocês, ele diz que duas estradas duas empresas começaram a construção de uma estrada, uma de uma extremidade e a outra da outra, e foram ao seu encontro. Ele diz que uma das empresas concluiu 2/5 da estrada, ou seja, a estrada foi dividida em 5 partes iguais. E nesse caso, considerando a empresa A, ela foi responsável por fazer 2/5 dessa estrada, ok? E ele diz que a outra estrada ficou correspondente a fazer os 81 quilômetros restantes. Ou seja, ela ficou correspondente a fazer 3/5 da estrada. Então, nesse caso, pessoal, eu preciso descobrir qual é o valor total da minha estrada, né? Eu já sabendo que 3/5 dessa estrada completa, né, que vou chamar de X, é igual a 81 quilômetros. Ou seja, 3/5 da estrada corresponde a 81 quilômetros. Então, como é que eu vou fazer para poder responder? Pega o 5 que está dividindo aqui, ó, passa para cá, multiplicando o 81, e o 3 vai passar dividindo, ok? Então vai inverter, pessoal. Então nesse caso aqui, ó, vai ficar 3 vezes 5 vezes 81, vai dar igual a 405, ok? Dividido por 3. 405 dividido por 3, pessoal, vai dar, ó, vamos lá, 405 dividido por 3 vai dar 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 4, 1 vezes 3 dá 3, 4 menos 3 dá 1, baixo 0, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1, baixo 5, 15 dividido por 3 dá 5. Então o resultado 135. 135. Nesse caso é a letra B. Ok, pessoal? O resultado é a letra B.